Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa segunda reunião do Fórum. E eu vou iniciar chamando os palestrantes. Dr. Zeca Borges, por favor. Coronel José Vicente. Jornalista Flávia de Oliveira. Desembargador Luciano. Doutor André, senta com a gente aqui, por favor. Doutor André Franciscis. Por favor, tomem seus assentos. Mais uma vez aqui, então, bom dia a vocês. Desculpem pelo pequeno atraso. Hoje o nosso fórum está reunido para discutir a forma como nós, da sociedade, podemos enfrentar o problema gravíssimo que é a violência urbana, que todos vocês sabem que não é uma questão do Brasil, é uma questão hoje mundial. Talvez alguns poucos países do mundo não tenham um problema de violência, e nós a temos de uma maneira completamente descontrolada. E, a meu ver, são muitas as causas desse descontrole. Corrupção generalizada, problemas estruturais cada vez maiores em todas as polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, enfim, existe uma desestrutura total cada vez maior e aumentada hoje em dia pelo problema da falta de verbas, o problema muito sério que nós temos hoje em todos os estados e também na União. Então, isso tudo tem que estar criando, isso sem falar nos antigos problemas e velhos problemas que jamais foram resolvidos, os problemas básicos de segurança, educação, saúde, que acabam levando a essa situação toda que nós vemos hoje em dia. Mas, por outro lado, também não adianta que nós fiquemos dizendo o problema da segurança é a falta de educação, é a falta de saúde, porque isso no Brasil, infelizmente, dificilmente vai ser resolvido. E nós temos que tomar outras medidas, medidas mais rápidas, medidas mais eficazes. E esse é o nosso objetivo, mostrar de que maneira a sociedade pode ser mais participativa, de que maneira nós, cidadãos, podemos, de alguma maneira, contribuir para aquilo que está acontecendo, de alguma maneira melhorar. Ou seja, o que é que nós, cidadãos, efetivamente podemos fazer para contribuir para que esse quadro, pelo menos, seja minorado? Essa é a grande questão. E daí, então, a ideia de trazermos para cá os nossos palestrantes para que vocês pudessem conhecer um pouco melhor o Disque Denúncia, que, sem dúvida, foi um dos poucos institutos que efetivamente funcionaram nesse país. O Disque Denúncia hoje é um instrumento, é um grande canal de comunicação da sociedade, da polícia, do povo com a própria polícia, porque faz uma interligação muito forte e as pessoas confiam. O Disque Denúncia tem algo que falta a muitas outras instituições. E o que o Disque Denúncia tem e que sobra é a credibilidade. E é em razão justamente dessa credibilidade que a sociedade acaba confiando e procurando o Disque Denúncia para fazer justamente esse canal de ligação. Então, estamos hoje aqui para ouvir os palestrantes que falarão sobre esse assunto. Coronel José Vicente, que já foi secretário nacional de Segurança Pública, tem uma vasta experiência em segurança pública, jornalista Flávia de Oliveira, bastante conhecida, Jornal Globo, e doutor desembargador Luciano, que hoje funcionará como nosso debatedor, doutor André Franciscis, que também é membro do Fórum. Eu tenho certeza que vocês hoje sairão talvez mais animados e acreditando um pouco mais até no funcionamento desse instrumento que é o Disque Denúncia. Então, doutor Zeca Borges, passo então a palavra para que o senhor possa dar início, então. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite da EMERGE, agradeço ao desembargador Alcides, ao Luciano, ao doutor André, esse convite. Estamos aqui em boa companhia com a Flávia e com o coronel José Vicente, e vamos tentar dar uma ideia a vocês de como é que esse programa, o Disque Denúncia é um programa permanente de combate ao crime, onde a sua principal atividade
é mobilizar a população para ajudar as autoridades a combater o crime, a violência e a impunidade. Eu também agradeço muito, porque raramente tenho oportunidade de falar sobre isso, de falar em fóruns, principalmente. Eu sou uma espécie de observador voluntário dessas coisas de segurança pública, não sou necessariamente um expert, não sou um policiólogo, sou muito mais da área de marketing do que propriamente de segurança. Na área de segurança, sou uma espécie de... não sou um intruso, mas sou como se fosse um hóspede indesejado, que, de repente, aparece um convidado. Então, mas tenho 20 anos de observação dessas coisas de segurança pública. E nós começamos exatamente a trabalhar a partir da criação do Disque Denúncia. Antes eram atividades privadas. O Disque Denúncia está fazendo 20 anos. É uma experiência muito feliz, é uma experiência de resultados marcantes, onde nós começamos também o Disque Denúncia como algo que entrava na segurança pública de uma maneira surpreendente, quer dizer, através da convocação da população para colaborar, e graças a uma reação, na época, da sociedade civil, que não sabia o que fazer mais para combater a violência. Os tempos eram muito mais difíceis do que os de hoje, e havia uma crise de sequestros muito grande, havia uma crise de assaltos a banco e uma série de outras atividades criminosas que estavam espalhadas pela cidade toda. Então, a primeira questão que surgiu, quando eu fui convocado para dar uma ideia, criar alguma coisa que pudesse ajudar a polícia, ajudar o governo. A primeira questão que nós colocamos foi como a sociedade civil pode entrar nesse jogo, como não pode entrar nesse jogo, de que forma isso pode ser feito. E, em primeiro lugar, nós definimos que não haveria nenhum tipo de atividade que incrementasse a violência, nem o uso da força. Isso a polícia sabe fazer, para isso tem poderes, e não seria por aí, nem por questões materiais, como automóveis, viaturas, aquelas coisas todas que todo administrador gosta, é irresistível mostrar carros pela cidade, aquelas atividades todas, nem isso nós faríamos. E, principalmente, nós trabalharíamos na inteligência, na comunicação, na mobilização. Enfim, nós tínhamos que mudar o campo do jogo. No campo da violência, a gente ia perder a guerra. Não havia como você continuar com violência contra violência. Quer dizer, a solução que nós propunhamos era exatamente mudar esse jogo para a área da tecnologia, para a área da civilização, em suma. Então, por aí é que nós poderíamos vencer esse jogo. Segundo lugar, o que era muito claro, é que não havia como se fazer o combate ao sequestro, se combater assaltos em bancos, uma série de coisas para as quais nós fomos convocados, sem a colaboração da população. Sem a população, a polícia pode muito pouco. Isso é evidente. E nós tínhamos, vamos dizer, um primeiro desafio também, que era relativamente à desilusão, à descrença na capacidade do Estado e de suas autoridades em resolver o problema. Então, nós tínhamos que lidar com essa questão. Como chamar o cidadão, de que forma chamar o cidadão, se ele não confiava nessas autoridades, se ele tinha medo dessas autoridades. Então, o que nós decidimos, que era fundamental, é que, sem
a garantia do anonimato, não havia como o cidadão colaborar. Isso era uma base importante. Nós tínhamos que fazer com que ele pudesse também entrar em campo com essa proteção. O policial, de certa forma, o bandido, eles são profissionais. Eles têm organizações e estruturas que os protegem. O cidadão comum não tem nada disso. Então, ele necessita, fundamentalmente, uma garantia de que não será identificado para poder colaborar. Isso nós não vemos só hoje em dia, nós aprendemos com o tempo, nesses 20 anos não são 20 dias, nesses 20 anos, que isso se estende também a outras organizações. Nós trabalhamos com empresas, por exemplo, em atividades exclusivamente para a organização, a empresa, junto a auditorias e ouvidorias, principalmente para fraudes, por exemplo, e nós vemos perfeitamente que o funcionário de uma empresa, se ele tiver que denunciar a organização, denunciar fraudes, abusos, bullying, a própria estrutura, ele não faz. Ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo dos colegas. Então, nós fazemos uma estrutura em que ele liga para o Disque Denúncia, não para esse número que vocês todos conhecem. Eu vou aproveitar para repetir, eu sempre repito, 22531177, mas para um outro número que ele sabe que é do Disque Denúncia e que é administrado pelo Disque Denúncia. Então, isso é muito importante, a questão do medo que o cidadão tem, tanto no seu segmento como, em geral, a população tem. Então, o grande objetivo era garantir o anonimato do cidadão. Isso foi, para nós, a resposta da população foi muito forte. Foi, inclusive, criou um tumulto enorme no nosso trabalho, na nossa atividade, em função de que nós tínhamos uma estrutura preparada para receber 40, 50, 70 denúncias inicialmente por dia e passamos a receber quase 200 naquela época, sem ainda estar preparado para isso. Isso aconteceu em função de quê? Em função de que nós começamos a trabalhar basicamente com informações, por exemplo, sobre sequestros e tivemos resultados excepcionais. Várias pessoas foram libertadas, vários casos foram resolvidos com a ajuda do Disque Denúncia. Então, a partir daí, nós tivemos esse problema que é o problema do sucesso. Quer dizer, se você cria alguma coisa que não funciona bem, fica tudo bem, ninguém cria problemas para você nem nada. Mas no momento em que você começa a resolver questões, começa a ter sucesso, várias forças se levantam contra você, muito por incompreensão. Nós tivemos, no começo, uma certa incompreensão da polícia, que hoje em dia não existe mais. Nós tínhamos sérios problemas, havia uma noção de que o Disque Denúncia era feito para incriminar a polícia. Isso não deixa de ser verdade num aspecto. Nós recebemos realmente denúncias sobre abuso policial, mas não é a nossa principal atividade. Então, mas, de qualquer maneira, havia sempre uma resistência a esse tipo de coisa. Uma outra coisa que se torna evidente na nossa atividade de segurança pública, eu acho que de todos aqui, é que, por exemplo, no caso, nós éramos apoiados, sustentados por empresários, e para o empresário em geral, ele não está interessado em segurança pública, ele está interessado em proteção. Há uma diferença muito grande nesse fato. Proteção são câmeras, é um carro blindado, é uma escolta, muros altos, cercas eletrificadas, uma série de aparatos
que protegem individualmente ou um pequeno grupo. Segurança pública é você sair daqui, andar pela Rio Branco, andar pelas ruas, falando ao celular e levando uma pasta e fazendo isso distraidamente. É isso que nós queremos, era isso que nós propunhamos. Então, havia sempre aquela noção, eu uso muito a comparação de plano de saúde com um hospital, quer dizer, nós do Disque Denúncia não botamos band-aid em ninguém, não tiramos pressão de ninguém, simplesmente nós somos mais como se fôssemos um plano de saúde do que um tipo desse. Então, a partir daí, e desse sucesso, a população foi nos dando um novo caminho. Isso é muito importante na participação popular. Nós não sabíamos direito o que estávamos criando no início. Dizer que a gente sabia, dizer que a gente tinha um projeto, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos uma estrutura, nós tínhamos uma certa confiança, mas, de maneira nenhuma, nós tínhamos ideia do que e aonde a população nos levaria. Então, nós tivemos uma evolução determinada pelas demandas da população. Surgiram, então, obviamente, além do crime, do combate ao crime organizado, do combate ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas, aos sequestros, surgiram outras demandas de direitos humanos, violência à mulher, violência à criança, violência ao idoso. Isso começou a aparecer com muita força, nos levando para esses caminhos. A questão do meio ambiente, que também a população começou a criar uma demanda sobre isso. E é interessante, na questão da participação popular, que nós, por exemplo, de 2 anos para cá, na área de meio ambiente, nós somos bastante efetivos em meio ambiente no Rio de Janeiro, e de 2 anos para cá começou a surgir um novo assunto que não estava na nossa pauta de denúncias e de serviços, que era a água. A questão de água, o desvio de água, o roubo d'água, o mau uso disso. Então, isso tudo vem da parte da própria população, nos trazendo essa demanda, e nós fomos, então, alterando os nossos objetivos de uma forma muito determinada pela própria população. É claro que, lamentavelmente, mais de 40% das demandas são sobre tráfico de drogas e adjacências, ou seja, tráfico de drogas e roubo de cargas, tráfico de drogas e armas, uma série de assaltos de várias formas, roubo a transeunte, uma linha toda de demanda da população que nós vamos atendendo. A população, com a garantia do anonimato, ela confia, e nós conseguimos chegar a um ponto de credibilidade muito grande. Essa credibilidade nos foi trazida por resultados, e resultados esses que não são nossos propriamente, são resultados onde a polícia está envolvida. Vocês têm que lembrar sempre que, atrás de um resultado do Disque Denúncia, há uma operação policial de sucesso. Muitas vezes, eu falo com órgãos policiais, hoje, se havia alguma resistência, hoje ela pode ser residual, mas hoje nós estamos sempre em contato permanente com as polícias, planejando, preparando operações, acompanhando quando eles estão operando. E hoje a gente tem essa essência de parceria com a polícia. Então, não é exatamente um trabalho apenas do Disque Denúncia. Eu acho que nós temos 3 linhas básicas, ou vamos chamar assim eu não posso chamar de pilares, mas são 3 atividades fundamentais, com a polícia, com a população e com a imprensa. Isso foi a base, por exemplo, do combate ao sequestro e do sucesso do combate ao sequestro. O Zé Vicente está aqui,
Ele é de São Paulo, não espalhem, mas ele veio de São Paulo e ele sabe perfeitamente que em São Paulo, se houver um sequestro, a polícia não divulga, os jornais não divulgam, e isso prejudica, porque a população de São Paulo não pode denunciar o que não sabe. Ela não sabe que existe alguém sequestrado, ela não sabe. Quando nós começamos o combate ao sequestro, nós começamos através da mídia, que a mídia do Rio de Janeiro fez um pacto, claramente, de que todo sequestro seria divulgado. Então, isso foi um grande fator. Então, a DAIS anti-sequestro foi reestruturada e nós entramos com a população. Então, essa estrutura, esse tripé, funciona até hoje em várias atividades. Quer dizer, imprensa, polícia e população. Quando isso entra em conjuntura, em boa conjuntura, fica muito difícil para o criminoso, o espaço dele fica muito curto. E, claro, nós não queremos, nem nós, nem a polícia, nem os senhores, nem ninguém aqui, sabe que vai acabar com o crime. O que nós queremos, efetivamente, é fazer com que o crime no Rio de Janeiro seja, cada dia, mais difícil, cada dia mais perigoso, cada dia mais caro. Essa é a questão, quer dizer, não pode... às vezes eu brinco que deve haver uma reserva de mercado. Só o ladrão pode roubar. Não vai todo mundo roubar. Só... Quer dizer, a pessoa que tem, vamos dizer assim, uma certa tendência que pode fazer. E não esse espetáculo que nós vemos em todos os níveis do país, fazendo o que fazem. Isso aí, então, esse trabalho nosso é exatamente fazer com que seja limitado, haja uma reserva de mercado, vamos dizer assim, nessa questão. Então, isso é muito importante para nós. E chegamos, com o tempo, com a passagem do tempo, nós chegamos aos 20 anos, trabalhando basicamente com a polícia, basicamente com a imprensa, como eu já disse, com a população, e também que instrumentos nós usamos para isso. Com a população, eu acho que os nossos pilares são o atendimento 24 horas, isso é muito importante, estamos lá 24 horas, sábado, domingos, feriados, o que for, entrevistando e não interrogando, isso é muito importante também. Claro que há tecnicidades na forma de fazer isso, respeitando muito o denunciante, e estamos lá com a garantia de anonimato. Então, atendimento 24 horas, a garantia de anonimato nos trazem uma relação com a população. O pagamento de recompensa também ele é muito importante. Entendam que o pagamento de recompensa é curioso, é um instrumento que nós usamos que não é... A população, muito pouca gente denuncia por questões de recompensa. As pessoas denunciam por indignação. As pessoas denunciam pela desenvoltura que o criminoso tem, que faz muito mais coisas, que conhece muito mais gente, que roda muito mais do que eles. Então, é por essa indignação que nos chegam as informações. E muito pouca gente vem buscar recompensa, mas muito pouca mesmo. Nós pagamos quase nada nesses 20 anos, porque o que as pessoas querem é que o indivíduo seja preso. Isso aí. Então, por que nós usamos a recompensa? Porque a recompensa é notícia. Se vocês imaginem se o secretário de Segurança entendesse que o Playboy era um perigoso criminoso, uma ameaça à sociedade,
e chamasse a imprensa para dizer isso. Olha, eu chamei vocês para dizer que o Playboy é muito perigoso. Pô, todo mundo sabe disso. Agora, quando ele chama a imprensa inteira para dizer que o Disque Denúncia vai pagar 50 mil reais de recompensa se o Playboy for preso, isso é notícia. Isso se espalha por todos os jornais. Esses cartazes passam a correr o Rio de Janeiro inteiro. E vocês têm que entender uma coisa: o criminoso, o bandido, ele não vive só entre bandidos. Ele vive também com pessoas direitas. Então, ele está em Araruama, ele está escondido em Cabo Frio, ele está em algum lugar onde ele vai a uma padaria, onde ele vai a um quiosque, onde ele vai com uma outra identidade, e, de repente, aquela foto dele aparece em todos os jornais, todas as televisões, e ele, então, perde a camuflagem e vai fazer um movimento. Quando ele faz isso, a polícia está atenta a um movimento e, vamos dizer, a camuflagem dele. Começam a surgir, então, denúncias sobre essa pessoa. E, recentemente, para vocês terem ideia, nós temos uma parceria forte com o BOP e com outras entidades, CORE e outros. Nós conseguimos pôr, através de denúncias, a morte, infelizmente, a morte do Playboy, a prisão de um importante traficante, um grupo todo foi preso, de 6 a 8 pessoas, eu não sei direito, do Fuda Mineira, que era um grupo muito importante. E, quando foi preso, foi muito interessante, porque o comandante da Polícia Militar, quando deu a entrevista, falou sobre a denúncia e falou como é que eles estavam. E o que chama atenção é que a denúncia dizia: olha, cheguem às 6 horas da manhã, eles estarão drogados e dormindo, e cuidado, porque há uma metralhadora .50 guardada em um carro lá, e uma série de outras informações. Quando veio a foto com todos os prisioneiros, estava lá a metralhadora, estavam lá eles, e eles foram apanhados dormindo. Quer dizer, há um fato muito importante, excetuando o Playboy, que foi morto pela Polícia Federal, eu não lembro de um caso importante em que o criminoso tenha sido morto. Nós já ajudamos a polícia a prender bandidos perigosíssimos. Em nenhum tiro, porque a polícia informada, ela faz a hora. Ela sabe quando chega, ela sabe o que faz, ela não fica trabalhando por aí, não perde tempo. Nós temos um exemplo também diferente em outra área, na área de meio ambiente, que nós informamos os batalhões de meio ambiente, e o problema de meio ambiente é a extensão das áreas, das florestas, das serras e tudo. Então, com as denúncias, eles vão no lugar certo. Eles não ficam rodando o parque, rodando uma região ambiental qualquer. Eles simplesmente vão nos locais certos. E isso dá uma produtividade muito grande, uma economia muito grande. Então, isso, para nós, é muito importante. Além disso, nós temos... também tivemos um outro caso, que foi o caso de um traficante bastante importante, o Peixe, que alguns aqui da polícia conhecem, que foi preso dentro de um condomínio de luxo. E a polícia realmente, simplesmente, foi lá, bateu na porta, entrou no condomínio, subiu o elevador, bateu, foi atendido por uma empregada, por favor, entre, e estava lá o perigosíssimo Peixe assistindo televisão de bermuda. Ainda ofereceu R$1 milhão para os policiais, e mais 15 fuzis. Então, mas não teve jeito. E ele foi, então, preso graças a informações da população. Nós temos um instrumento hoje,
E aí já vem a questão da tecnologia e da modernidade. Nós usamos muito o WhatsApp. E o WhatsApp eu chamo de sniper do Disque Denúncia, porque ele tem uma precisão assustadora. Ele cria uma coisa que a ligação telefônica não cria, uma habitualidade, que o sujeito entra no WhatsApp, conversa com o nosso atendente de WhatsApp, volta a conversar no dia seguinte e vai dando informações. E, assim, o WhatsApp tem sido muito preciso. E, só para contar um caso para vocês, recentemente, um assassino de um jovem na Barra, eu não lembro bem, um jovem artista, alguma coisa desse tipo assim, homicida, que estava num baile em Campo Grande, acredito que é em Campo Grande. E nós avisamos a Delegacia de Homicídios, que foi ao local com toda a descrição dele, que, chegando lá, isso é prática policial, a gente nem entendia assim, a polícia separou no baile, interveio, para a música, separa homens para cá, mulheres para cá. E, enquanto fazia tudo isso, eu acho que era um baile funk, nós recebemos pelo WhatsApp, nós estávamos acompanhando a operação, a informação de que ele havia trocado a camisa com um companheiro do lado. E a descrição da nova camisa. E ele foi preso, é claro. Quer dizer, mas vocês vejam o que a população é capaz de fazer. Imaginem que o WhatsApp não tem segurança nenhuma, porque nós temos dois tipos hoje de garantia de anonimato, que é muito simples. Uma é que nós temos um tronco digital, um telefone digital, ali a ligação não é identificada de maneira nenhuma, a denúncia é emitida e vai para o batalhão. É uma garantia bastante sólida. E, no outro caso, é o caso de que nós dizemos, eu sei quem é você, mas eu não vou contar para ninguém. E aí entra a credibilidade, a importância da credibilidade das pessoas. As pessoas agora estão denunciando por Facebook, estão denunciando por WhatsApp, estão denunciando pela web também. Lá em São Paulo, por exemplo, existe o Disque Denúncia, e ele está fazendo uma experiência pela web, em Pernambuco também. Nós ainda temos um cuidado com esses escândalos todos de informação, que a pessoa entra no sistema e recolhe todas as informações e sai por aí no mundo todo. Nós estamos fazendo alguma coisa num caminho da segurança do investidor, mas não precisaríamos fazer, porque a confiança deles é muito grande. Isso aí nós temos tido experiências muito boas. Então, é isso. Quer dizer, a população está aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que nós temos que conversar. Basicamente, uma outra coisa importante, nós fazemos premiação de policiais, eu não tinha dito aqui, uma premiação modesta, mas o policial, pelo menos, tem ideia de que alguém pensou nele. Isso é muito importante. Hoje em dia, ninguém pensa muito em policial, eles estão morrendo por aí, e de uma forma agora, tipo Guerra Santa, né? E as pessoas, eu acho que têm que se preocupar com isso. Então, nós premiamos policiais, é um estímulo, e estamos fazendo agora, procurando ver se conseguimos nós chamamos de stand-by, alguém de posses, alguma empresa, alguma organização nos coloca disponível um certo valor financeiro, e nós, então, oferecemos recompensa por matadores de policial. Não temos isso ainda. Se tem alguém da imprensa aqui, não adianta avisar, porque nós não temos ainda isso fechado, mas eu acho que isso tem que ser feito. De alguma forma, alguém tem que fazer alguma coisa por isso. Dentro do que nós fazemos de denúncia, o nosso instrumento é esse, quer dizer, ou seja, nós precisamos estabelecer e podemos estabelecer uma recompensa por matador de policial. Nós já temos um programa de Desarme o Bandido, que é um programa
bastante interessante de desarmamento, porque também o que parece que entrou de fuzil nesse ano, é muita coisa aqui no Brasil. Não sei de onde veio, nem de que forma entrou, mas o ano passado foi muito mais baixo a questão de apreensões de fuzis. Nós apreendemos, acho que uns 40 fuzis no ano passado, ajudamos a polícia a apreender. Esse ano está quase que 1 por dia, ou 2 por dia, ou 3 a cada 2 dias, uma coisa impressionante. Dá a impressão que existe um disque fuzil. Eu preciso de 2 AK-47, eu ligo e digo, olha, eu preciso, e alguém me fornece. A impressão que nós temos é que existe alguma coisa, entrou no país, entrou no Rio de Janeiro, uma carga muito grande de armas de algum lugar. Isso aí é o que nos dá a impressão de que aconteceu. Não sei, isso é apenas uma opinião. Então, essa questão de premiação de policiais é muito importante para nós, é muito importante hoje para a polícia, e a recompensa, se a gente conseguir fazer, vai ser alguma coisa que nós temos que fazer pelo policial. Claro que ainda continua existindo uma relutância com relação à polícia, com relação à corrupção policial, com relação à violência policial, mas isso é problema da própria polícia, não é problema do traficante. Quer dizer, quem tem que tratar disso, e tem que tratar de maneira dura, são as autoridades. Quer dizer, nós temos que ter uma ideia muito clara. Isso é quase que uma visão nossa. É com essa polícia que aí está. Com essas leis, é com esses políticos, é com esses bandidos que nós temos que fazer alguma coisa dentro do nosso escopo. Ou seja, é um pressuposto. Não adianta. Há um problema muito sério hoje em dia, desde o começo, desde que o Disque Denúncia apareceu, entre as pessoas que querem discutir como a polícia deve ser e as pessoas que querem discutir como a polícia é, como a segurança deve ser, ou deveria ser, e como a segurança é, como o Brasil deveria ser e como o Brasil é. Então, nós temos que dizer, nós somos ativistas políticos, mas no sentido da área social, não somos políticos partidários. Então, quando um ativista social, vamos chamar assim, quando ele acorda, ele tem que, depois de lavar o rosto, escovar dentes, tomar banho, essas coisas todas, ele tem que se olhar no espelho e dizer, eu não sou governo, eu não posso ser governo, eu não quero ser governo. E isso, muitas vezes, não acontece. Quer dizer, há uma tentativa das pessoas de querer substituir a ação do governo. É como nós sempre, desde o começo, afirmamos, nós não queremos substituir a ação da polícia, nós não queremos investigar ninguém, nós não queremos prender ninguém. Isso é uma diferença. Nós queremos apostar na tecnologia, na informação, na comunicação, na mobilização da população. É isso que nós fazemos. Quer dizer, o nosso problema é um problema de marketing e não um problema de segurança pública. Poderia ser aplicado, e nós todos sabemos como é que anda a saúde, como é que anda a educação, como é que anda o saneamento básico, como é que anda o meio ambiente. Então, é preciso muita mobilização e muito apoio da população no combate à violência, no combate à violação de direitos humanos, na questão do meio ambiente. Basicamente, é isso que nós fazemos hoje em dia no Rio de Janeiro. E temos mais... nós temos 170 e alguma coisa assuntos que nós tratamos no Disque Denúncia. Então, essencialmente é isso. Nós temos programas de combate ao crime organizado, procurados o WhatsApp, já falamos. Direitos humanos, nós temos programas, meio ambiente, e trabalhamos muito na área de comunicação, com propaganda, com publicidade e com, além da mídia convencional, as mídias sociais. Nós estamos em todas elas.
Usamos o WhatsApp, como já falei, usamos o Facebook, usamos o Twitter. No Twitter, até aniversário de bandido, a gente divulga para dizer que na área vão roubar caminhão de carne, caminhão de frango, caminhão de cerveja. Cuidado, porque é aniversário de algum criminoso e, certamente, isso vai acontecer. Nós, para ter uma ideia da nossa credibilidade, nós passamos por 6 governadores. E que governadores, né? 6 governadores, sendo um, no caso de Sérgio Cabral, 2 períodos. Então, e 10, pelo menos 10 secretários de segurança. Então, e continuamos fazendo o que nós fazemos e crescendo nessa questão. Fizemos uma expansão, quer dizer, de 95, foi o primeiro Disque Denúncia, logo depois veio Pernambuco, veio São Paulo, hoje tem em vários lugares do país e de várias formas o Disque Denúncia atua. Nós fizemos um trabalho no Chile, e temos um Disque Denúncia lá, bastante efetivo, embora tenha mudado o governo e ficou meio complicado esse negócio de Disque Denúncia pelo novo governo, mas eles voltaram a atuar por força dos carabineiros. E, para a informação de vocês, os carabineiros do Chile, que é a polícia militar de lá, tem 92% de aceitação da população. Com isso, qualquer um faz um Disque Denúncia maravilhoso. Então, lá, realmente, o Disque Denúncia nos dá uma lição muito grande. Nós vamos lá todo ano para aprender muito mais do que qualquer outra coisa. Então, é isso. Eu acho que nós temos... Eu acho que eu até esgotei meu tempo já, né? E nós temos um princípio também, só para acabar, que é o seguinte: você não pode ter um policial em cada esquina. Vocês estão cansados de ouvir isso. É impossível ter um policial em cada esquina. Mas em cada esquina há um cidadão, há uma dona de casa, há um estudante, há um trabalhador. E ele pode ser chamado a dar informações desde que ele tenha o canal adequado e as condições adequadas para isso. E ele pode, então, ser um instrumento bastante útil no combate ao crime e à violência. Eu agradeço a vocês e aguardo as perguntas. Eu acho que as perguntas serão no final, né? Serão no final. Muito obrigado. Então, vocês vejam, essa questão da credibilidade do Disque Denúncia é tão forte que hoje, como o Zeca acabou de nos dizer, as denúncias estão sendo feitas pelo WhatsApp. E o Zeca acabou não dizendo, porque não precisava, mas é interessante a gente enfatizar. No WhatsApp não existe anonimato, porque o que fez com que o Disque Denúncia crescesse fosse a garantia do anonimato. Mas no WhatsApp não existe esse anonimato, e assim mesmo as pessoas têm se utilizado desse mecanismo rápido para informar sobre eventuais crimes ou eventuais investigações, o que demonstra como as pessoas estão preocupadas até em participar. Isso mostra a necessidade que nós temos de melhorar até esses canais de comunicação, porque o povo quer realmente participar. Não é isso, Zeca? E realmente é isso. Quer dizer, há uma demanda. Nós já tivemos denúncias em que nós ouvimos os tiros, o denunciante dizia que estava embaixo da cama, no meio de um tiroteio, e narrando tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, a resposta da população é muito grande. Quer dizer, nós precisamos que a polícia tenha apreço, e a polícia tem tido apreço por essas informações, para, vamos dizer, conseguirmos mais espaço para o combate à violência.